Olá, queridos. Eu sou o pastor Elton Ortini, da Comunidade Cristã Vivo Novo, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E venho mais essa noite dividir a palavra de Deus com os amados irmãos. A mensagem desta noite, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, o versículo 22 em diante, mas eu vou ler o versículo 22 e estarei aqui fluindo esta palavra para os nossos corações. Amém? Vamos à mensagem desta noite e ao versículo. O versículo 22 diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Eu vou ler de novo para os amados irmãos. Versículo 22 do capítulo 14 do livro de Mateus. Diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. É uma passagem muito bem conhecida no meio do povo cristão. Quem já não ouviu essa mensagem, principalmente é uma mensagem que marca um feito não só de Jesus, mas também de um homem com o nome de Pedro, né? A qual tanto Jesus quanto Pedro, eles andam sobre as águas. Quem não conhece essa mensagem? Mas nós lemos o versículo 22, que diz, em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Ele insistiu. Por que houve essa insistência do Senhor aos discípulos para entrar no barco? É uma história que nós vamos desvendar agora com alguns detalhes muito importantes, a qual o Senhor me revelou através do Espírito Santo. Bem, eu já ouvi algumas pregações que se fala aqui até em discussão, essa insistência do Senhor com os discípulos. Já ouvi pregações que havia uma discussão entre os discípulos e ao Senhor. E na verdade não houve nenhum tipo de contenda, nenhuma discussão aqui nesse momento para que os discípulos viessem a navegar ou atravessar este mar da Galileia sozinho. Não era uma questão de contenda, não era uma questão de confusão, na verdade. A verdade aqui é que Jesus estava passando por um momento difícil na sua vida. Falar isso em Jesus passar um momento difícil, seria até uma brincadeira eu usar essa expressão, mas como nós sabemos que no período de Jesus, no meio daquele povo, o Senhor, por algumas vezes, ele também tinha a sua natureza, vivia a sua natureza humana. E nesse momento, após os feitos que o Senhor fez, antes de enviar os discípulos para atravessarem para o outro lado, o Senhor ali estava vivendo agora um momento dele humano. E esse momento humano que o Senhor, por algumas vezes, se pegava, isso lhe trazia no seu coração algumas tristezas. E uma das tristezas foi essa. Além daquela de Lázaro, quando Lázaro morreu e o Senhor chora, aqui também havia uma grande tristeza no coração do Senhor. E que tristeza era essa? Você vai encontrar ainda neste capítulo 14, no versículo 13, escrito assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Mas a multidão, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e seguiram a pé. Bem, o que o Senhor ouviu que fez o Senhor sair da onde ele estava para ir para o outro lado, para ir para um lugar deserto? O que o Senhor ouviu foi que João Batista, o seu primo, João Batista, ou João, aquele que o batizou, ele tinha morrido. E a morte que João teve, isso no momento a qual o Senhor ouviu, ele se entristeceu com a morte, e talvez a forma que ele também
foi ali comunicado ao Senhor. João Batista ele foi decapitado, foi arrancado a sua cabeça, separada do seu corpo. Ou seja, o Senhor naquele momento, ele não, creio eu que ele não estava ali da sua forma espiritual, da sua forma sobrenatural, da sua forma celestial, mas ali estava o Senhor humano, o Senhor que sentia no seu corpo as marcas das dores de um ser humano como eu, como você. E o Senhor ali agora, ele tenta se retirar para ter esse momento solene dele talvez buscar ao Pai e perguntar até mesmo ao Pai por que, né, João Batista teve uma morte tão trágica, né, uma morte tão difícil para poder entender, porque quantas vezes na nossa vida cristã nós vemos pessoas que né, sofrem acidentes, são mortes terríveis, né, às vezes são assalto e as pessoas são assassinadas ali, e a gente não precisava isso, e a gente fica assim nesses porquês da nossa vida, porque a pessoa passou por um momento, sendo do Senhor, passou por este momento tão difícil, e o Senhor, não sei, talvez o Senhor queria ali estar no seu momento solene, sozinho, com seus discípulos, a orar, a buscar, a chorar, né, derramar as suas lágrimas, o seu sentimento por João. Mas o Senhor não pôde fazer isso. O Senhor chama seus discípulos e procura este lugar para que ele pudesse buscar o Pai, chorar, né, ali nos braços dos discípulos, essa perda de João. Mas não pôde, porque a multidão soube e a multidão foi atrás do Senhor. E indo atrás do Senhor, o Senhor teve que abandonar esse momento dele para atender o povo. Olha como é difícil a vida cristã, a vida que Jesus levava. Ele não pôde nem ter o seu tempo sozinho para prestar a sua solenidade a João Batista, o seu primo. E ali nós sabemos que tudo que o Senhor fez, o Senhor curou, o Senhor libertou as pessoas, e por fim nós sabemos também do grande milagre que aconteceu no meio dessa multidão, que quando os discípulos vão querer dispensar essa multidão, o Senhor faz a multiplicação dos pães e dos peixes ali para essa multidão. E ao dispensar agora a multidão, o Senhor chama os seus discípulos. O Senhor chama os seus discípulos e pede para os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado. Ah, querido, e a gente sabe de tudo que aconteceu. E muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas o Senhor deixou os discípulos fazer esse momento sozinho para ter experiência. Não acredito nisso, que o Senhor permitiu que os discípulos fizessem essa viagem sozinhos para que eles tivessem uma experiência, né, naquela tempestade, naquele vento forte, a qual eles foram pegos na travessia deste mar mais uma vez. Não foi uma experiência, até porque que eu acredito que o Senhor ali, ele estava no seu momento humano. E tal, quem sabe 100% humano. E 100% humano, eu não acredito que o Senhor ali, ele iria saber que viria uma tempestade sobre os discípulos. Ele falou para os discípulos, vocês vão e atravessam, e eu vou, daqui a pouco eu encontro vocês. Agora, o que lemos no 22, aí sim, o Senhor insistiu com os discípulos. Agora, essa insistência que o Senhor fez aos discípulos, pela resistência que os discípulos nos dá a entender que tiveram com o Senhor, isso só me faz entender algo que nos chama, que nós chamamos de amor, e dizer para o Senhor, olha, nós estamos com o Senhor. Ou seja, os discípulos sabiam do que o Senhor estava passando naquele momento. Os discípulos compreendiam a dor que o Senhor estava passando naquele momento. Eu acredito que os discípulos não queriam abandonar o Senhor naquele momento a qual o Senhor mais precisava deles. De estar ao lado do Senhor,
de dizer: Senhor, nós estamos aqui contigo. Os discípulos sabiam da dor do Senhor pela perda de João. E sabiam que o Senhor queria agora, naquele momento, ter o seu momento de chorar. E os discípulos queriam estar ali do lado do Senhor. Mas o Senhor insistiu para os discípulos: não vão e pode deixar que eu me resolvo. Então por isso que houve essa resistência e essa insistência do Senhor, porque os discípulos, na verdade, eles queriam ficar ao lado do Mestre. O Mestre que fez tantos por ele, e precisava agora de um ombro amigo, precisava de amigos ao redor, e eles não queriam abandonar o Senhor. Por isso houve essa insistência, essa palavra que o Senhor diz, e o Senhor insistiu com os discípulos para que entrasse, porque os discípulos não queriam abandonar o Senhor naquele momento. E isso é muito importante você entender, querido. A atitude dos discípulos nesse momento. Porque hoje pode ser um momento que o Senhor esteja precisando de você para levar uma palavra, para fazer algo da parte dele. E eu pergunto a você: é hora de abandonar o Senhor? É hora de deixar o Senhor? O Senhor está precisando de você, o Senhor está precisando da tua colaboração. E você, o que está fazendo? Bem, os discípulos entram num barco e começam a travessia. E o Senhor, a história continua nos contando, todo esse contexto, vai nos dizer que o Senhor se retira, despede a multidão e vai para o monte orar, e ali fica. A noite chegou, a madrugada se entrou, e o Senhor ali orando, provavelmente chorando, perguntando ao Pai por que João Batista morreu daquele jeito, aquela morte tão trágica. E ali o Senhor ficou, e diz que essa navegação, essa travessia dos discípulos, foi um momento muito difícil para eles também. Aí a história começa a nos contar, do versículo 22 em diante, que o barco aonde estavam os discípulos, ele foi pego por um vento forte, aonde as águas do mar da Galileia, ela estava muito envolvida com aquele vento, muito mexida com aquele vento. Na minha palavra, na minha versão, usa até mesmo a expressão de fustigado. A palavra fustigado quer dizer açoitado, como alguém que tenha sido açoitado. Nós sabemos muito bem e conhecemos muito bem esta palavra açoitado, como o Senhor foi uma pessoa que foi chicoteado, açoitado com chicote, com varas, Você imagina como é que o corpo do Senhor ficou. Nós vemos algumas ilustrações através de alguns filmes, algumas produções, e vemos como é que o Senhor ficou depois daquele chicote, depois daquelas varas no seu corpo. E a palavra aqui diz que o barco estava sendo fustigado, ou seja, como se estivesse sendo açoitado, Estava tendo um momento muito difícil aqueles discípulos. E eu pergunto a você, nessa hora, querido, a palavra também vai dizer que o barco já estava distante da terra. Olha só o que a palavra vai dizer. Em alta madrugada, Jesus se dirigiu andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande eu ir ao teu encontro sobre as águas.
manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Isso é uma palavra muito importante para as nossas vidas. Por quê? Porque você vê que o barco estava sendo açoitado. Podemos dizer que o barco estava prestes a afundar. Os discípulos já tinham chegado ao seu limite na navegação. Não tinha mais força para remar ou conduzir aquela embarcação. Diz que Jesus estava no monte orando. Já havia uma distância bem considerável da onde Jesus estava, do monte, ao barco, no meio do mar. E a palavra diz que Jesus, naquele momento, creio que agora, depois de muitas orações, o Espírito de novo, de renovo, veio sobre a vida do Senhor. O Espírito sobrenatural, o Espírito do Pai, veio de novo e renovou a sua vida naquele momento após as orações. E diz que o Senhor pôde ver agora o barco. Até então o Senhor jamais iria imaginar que o barco poderia passar por esse momento difícil, desse vento. Mas Jesus estava naquele momento humano dele. Estava naquele momento físico do ser humano. Mas ele foi orar porque ele sabia, do jeito que eu estou, eu não vou poder mais realizar nada. Eu preciso buscar ao Pai. E nada melhor do que alguns momentos de oração. Jesus não passou uns momentos, ele passou horas de oração. E horas de oração o trouxe mais uma vez ao Espírito do Pai. E quando ele é tomado pelo Espírito do Pai, ele consegue agora enxergar os discípulos lá no meio do mar, passando por uma dificuldade. Querido, talvez você esteja passando por um problema hoje. E o problema seja tão grande na sua vida que você não consegue associar a sua vida espiritual para vencer agora esse problema. Então a tua vida física começa a tomar conta de você, né? Como nós falamos, a sua vida carnal começa a tomar conta de você. E a verdade é que a nossa vida física carnal, ela vai sofrer. Mas aqui tem o remédio que o Senhor nos ensina. Não tem nada melhor do que umas doses de oração para a tua vida. De você buscar ao Senhor. Nós vemos aqui Jesus fazendo isso. Jesus praticando isso. Ele estava mal com a perda de João, com a morte de João, com a notícia que chegou até ele. Mas ele foi buscar ao Pai. E talvez você precisa disso, querido. Talvez o início, o começo da oração, o início da sua oração, seja um pouco difícil, mas continue. Você viu o tempo que o Senhor ficou orando. Provavelmente o seu início de oração foi muitas perguntas, os porquês, Pai. Mas com o tempo o Espírito começou a falar ao coração do filho e começou a explicar, e ele começou a se renovar e se alegrar também. Aí os olhos se abrem espirituais e ele vê os discípulos passando por dificuldade. E ele fala: bem, eu não posso ficar aqui esse tempo todo prostrado por causa dessa dificuldade. Eu tenho que agir. As pessoas precisam de mim. E é isso que eu quero falar para você. Você vai ficar o tempo todo prostrado? O Senhor te chamou e as pessoas precisam de você. Eu acho que está na hora de você
se levantar. Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Talvez você possa me responder, mas eu tenho, então busque mais. Deixa o Espírito Santo invadir a sua vida, e quando o Espírito Santo invadir a sua vida, você vai se levantar com mais força, com mais coragem de vencer. Jesus se levanta, e a palavra vai nos dizer a história que o Senhor vem andando sobre as águas. O barco, que é uma outra história, está lá passando lá o seu momento difícil, com os discípulos dentro do barco. Um vento forte, que era como um chicote no lombo, no corpo, na carne de alguém. A palavra fustigado nos mostra a grandeza, a força desse vento, como maltratava ali os discípulos. Eu não tenho dúvida, entre Marcos e João, que vai dizer que os discípulos começaram a clamar por socorro. E o Senhor vem agora andando sobre as águas. Nós sabemos que chega a um certo ponto que os discípulos, quando observam aquele vulto, eles ficam com medo, achando que era um fantasma. E começaram a se desesperar. Já não faltava já o vento e as ondas ali se mexendo, as águas se mexendo ali, e o barco balançando, e os discípulos não tinham mais o controle, estavam fisicamente cansados. Agora eles observam um vulto e começam ali a gritar. Algo talvez que eles jamais tivera visto em alto mar, nos seus dias de pesca. Pois bem, mas viram aquele vulto e começaram, e aquele vulto se identifica dizendo que era o Senhor. E aí, querido, nós sabemos dessa história muito bacana, desse momento único de Pedro, e que tem um ensinamento grandioso para a minha vida e para você. Porque os discípulos estão ali assustados com o vulto. O Senhor, Ele informa que é Ele. No meio do vento, no meio da tempestade, das águas que estavam ali, de uma forma violenta, estava o Senhor. No meio de tudo isso. Porém, do outro lado, um pouco mais distante, estava o barco e os discípulos dentro do barco. Também no meio do vento, das águas fortes que se mexiam por causa do vento, e com medo, ao ponto que provavelmente os discípulos estavam com medo do barco virar e afundar. E Pedro, ele toma uma decisão quando ele ouve o Senhor, ou melhor dizendo, ouve aquela imagem dizer: sou eu. E Pedro, ele toma uma decisão na sua vida. E é a decisão que você tem que tomar nessa hora. Qual é a decisão que Pedro toma? Muitos, eu já ouvi pessoas pregando e dizerem o seguinte: mas Pedro não tinha que pular do barco, Pedro não tinha que sair do barco. Ah, não, agora que está o problema, você vai pular do barco. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem é que estava fora do barco e dizendo que sou eu? Não era um fantasma. Mas Pedro não sabia. Bem, Pedro não sabia que era se era o Senhor ou se era um fantasma. Mas havia uma possibilidade de ser o Senhor. Ah, querido, eu vou dizer para você, e se há uma possibilidade que o Senhor pode fazer algo sobre a minha vida, eu saio do barco.
eu pulo do barco. Porque tem gente que quer ficar no barco, tá vendo o barco afundando e não faz nada. Vai morrer no barco afundando. Aqueles discípulos, junto com Pedro, eu acho que eles fizeram tudo o que poderiam fazer como pescadores, como marinheiros, no barco. Eles fizeram de tudo para tentar salvar a sua vida, as suas vidas e a vida do barco. Mas não tinham mais o que fazer. Aí Pedro toma essa decisão. E é isso que eu quero te dizer. Sabe, amado? Porque quando se esgotou todas as possibilidades, Pedro usou de ousadia. Pedro falou assim, olha, se for o Senhor, eu estou salvo. Eu creio que quando Pedro sai do barco, eram para todos seguirem a Pedro. Porque se fosse o Senhor, mas se não fosse, bem, se não fosse, Pedro ia morrer, o barco ia afundar da mesma forma que ele, como daqueles que estavam dentro do barco. Eu não sei se Pedro sabia nadar, ou se não sabe nadar, ou se sabia ou não, eu não sei. Mas eu sei que para eles estarem com tanto medo no barco, por causa do vento forte, das águas, alguma coisa eles sabiam, olha, a coisa não está boa e a gente vai morrer aqui. Agora, querido, eu não vou morrer dentro do barco. Se eu tenho uma chance, eu vou atrás dela. A questão que tem muitas das vezes que as pessoas se militam com aquilo que só que pode fazer. Pedro foi um pouco mais além daquilo que ele poderia fazer. Pedro foi fazer algo que ninguém fez. Não é andar sobre as águas, é sair do barco. É sair da sua área de conforto. Sabe, às vezes você está vendo a sua empresa afundar e chega alguém com uma ideia e fala assim, vamos investir aqui, que isso pode levantar a empresa. Às vezes chegam com uma proposta para a gente, mas a gente tem medo, porque você não quer sair da sua área de conforto. Às vezes é para mudar de lugar, você não quer, porque você não quer sair da sua área de conforto. Pedro saiu da sua área de conforto, porque Pedro sabia tudo que era de barco. No momento que ele sabia, não adiantava, o barco estava afundando. Talvez o que você sabe da tua empresa pode não estar adiantando, a empresa está afundando. Talvez o que você conheça do teu casamento não está adiantando, o teu casamento está afundando. Talvez o que você conheça da sua igreja não está adiantando, ela está afundando. E você precisa, querido, fazer algo que ninguém fez. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu não sei, querido. Mas Pedro, para sair do barco, ele primeiro ouviu a voz do Senhor dizendo, sou eu. Você quer fazer algo que ninguém fez? Fala o que Pedro falou. Se é o Senhor, manda eu ir até onde você está. Em outras palavras, busca o Senhor, pede uma resposta ao Senhor. Se é o Senhor, me dá uma resposta do que eu devo fazer. Mas sai, querido, da tua área de conforto. Não faz o que todo mundo está fazendo. Pedro tinha uma chance. Se eu tiver que afundar, eu não vou afundar com o barco. Ele não pulou fora. Ele tinha uma chance. Se for o Senhor, eu sei que se eu afundar, Ele vai me guardar. Ele vai me salvar. Pedro já tinha vivido muitas experiências com o Senhor. Ele sabia do poder do Senhor. Agora só é interessante que Pedro, quando sai do barco, ainda havia vento. As águas ainda estavam ainda muito mexidas.
E para mim ali o que mais me interessa nesse momento da atitude de Pedro foi que, quando Pedro começa a andar sobre as águas. Você vê que Pedro, ele não se surpreende dele estar andando sobre as águas. Pedro, quando chega próximo do Senhor, o que ele se surpreende é com o vento. Mas como você pode se surpreender com o vento, Pedro? Porque vento, ele já tinha passado um e talvez tantos outros na sua carreira de pescador. Passar por vento é normal. Passar por águas um pouco agitadas é normal na nossa vida. Agora Pedro, ele não se surpreende em andar sobre as águas. Talvez se a gente acha que Pedro poderia afundar, porque ele olhou, né, para os pés e viu os pés dele andando sobre as águas, ele começou a afundar. Tudo bem, mas Pedro, não é isso que faz Pedro afundar. O que faz Pedro afundar é quando ele olha para o vento. Vento por vento, ele estava no barco, estava ventando. Vento por vento, quando ele começa a andar em direção ao Senhor, ainda estava ventando. As águas, não diz que as águas ficaram plenas e o vento parou. Não, querido. Mas eu não sei o que aconteceu, que Pedro, quando chega próximo do Senhor, o mesmo vento a qual ele estava com medo no barco, e desce para o mar e caminha, foi o que desviou o olhar e o pensamento de Pedro. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas das vezes o Senhor faz algo de extraordinário, nós vivemos algo de extraordinário na presença do Senhor, e isso não nos tira, não rouba a nossa fé, e nós somos pegos pelas coisas que são normais na nossa vida. Pedro foi pego pelo aquilo que era normal na sua vida. Vento é algo normal na nossa vida. Uma hora ou outra, o vento vai vir. Mas andar sobre as águas, você não vê isso toda hora, você não vê isso até hoje, alguém andando sobre as águas. E são as coisas pequenas, simples, do cotidiano, que nos desvia da presença do Senhor, que nos faz perder a nossa visão em direção ao Senhor. Agora, querido, Pedro chega diante do Senhor, e quando ele olha para o vento, diz a palavra, Pedro começa a afundar. Pedro começa a submergir. E quando ele começa a afundar, Pedro faz uma oração, uma súplica: socorre-me, Senhor. Entenda isso. Pedro fala: socorre-me, Senhor. E nós conhecemos a história que o Senhor estende a sua mão e puxa Pedro de volta. Estendeu a mão. O Senhor não correu, ele estendeu a mão. Ou seja, Pedro estava próximo do Senhor. E o que eu quero dizer e aprender com isso, e que você aprenda: se os discípulos que ficaram no barco começam a afundar e comecem a gritar ao Senhor: socorre-me, Senhor, eu quero te perguntar algo. Entre Pedro e os discípulos do barco, eu pergunto a você, quem teria o socorro mais rápido? Você vai me dizer Pedro. Por quê? Porque Pedro, quando começa a afundar, ele afunda na presença do Senhor, perto do Senhor. Se os outros discípulos começassem a afundar com o barco, eu não vou dizer que eles não seriam salvos, mas para uma interpretação nossa, no que o Espírito Santo quer nos dizer,
talvez não daria tempo do Senhor salvar aqueles discípulos. Por quê? Porque eles começaram a afundar longe do Senhor. Pastor, o que o Senhor quer me dizer nessa noite? Que Pedro, quando afunda, vamos usar uma outra expressão, Pedro quando cai, ele cai na presença do Senhor. Pastor, mas como é que é isso? Tem muita gente aí cheio do Espírito Santo e por algumas armadilhas de Satanás, às vezes a gente cai. E cai, mas cai na presença do Senhor. Mas você pede socorro, Senhor, me salva, me socorre. E o Senhor estende a sua mão, porque conhece você. Mas tem outros que estão caindo longe do Senhor. E talvez não tenha a mesma chance que Pedro teve. Ele desviou o olhar do Senhor, mas estava próximo. Tem outros que estão desviando o olhar, mas estão longe. Então, querido, quando Pedro clamou, o Senhor só estendeu a mão. Tem pessoas pedindo socorro e aguardando até agora o Senhor chegar. Mas outros que caem na presença do Senhor por um deslize, dobra o joelho e pede, Senhor, me socorre. E o Senhor estende a mão, porque estão próximos. Então, amados, eu não sei a que distância que você está do Senhor. Independente de qualquer uma coisa, eu quero te dizer algo que o contexto nos disse lá no início. O Senhor estava no monte orando e o barco já estava em uma distância considerável. Mas o Senhor chegou. Demorou, mas chegou. Pedro, ele só tinha uma chance. Se for o Senhor, eu estou salvo. Se não for, dentro do barco ou fora do barco, nós vamos afundar de qualquer maneira. Mas eu vou tentar algo, porque se for o Senhor, eu sei que eu estou salvo. Então, amados, coloque tua vida, sabe? Eu não nasci em berço cristão. Mas uma vez me falaram que eu tinha uma chance de salvar a minha vida. Eu não fui um cara tão complicado na minha vida secular, não. Mas também estava caminhando para o inferno, que eu não tinha o Senhor. Mas uma vez falaram para mim do Senhor e que Ele poderia mudar a minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu fiz como Pedro. Você acha que é fácil de caminhar, ter uma vida de cristão? Não é. É como andar sobre as águas. Só que andar sobre as águas, eu percebi que não é tão difícil. Difícil é suportar os ventos sobre as águas. Difícil é suportar as tempestades sobre as águas. Mas se você vencer as tempestades e os ventos que vêm contra a sua vida, eu quero te dizer, você não só anda, mas como você atravessa o seu mar, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde essa noite, em nome de Jesus.